Bom dia, pessoal, tudo bem? Dando sequência, então, na nossa aula de reforma religiosa, hoje a gente vai falar um pouquinho da reforma católica ou contra-reforma, tá? Existem esses dois termos para a gente falar a respeito desse acontecimento, tá? E aí eu queria levar vocês um pouquinho para pensar a respeito do próprio termo, reforma católica contra-reforma, ou seja, na aula passada a gente falou um pouco a respeito da reforma protestante, ok? Falamos do Lutero, do Calvino, do rei Henrique VIII e do surgimento de novas igrejas cristãs, né, na Europa do século XVI, tá? E aqui eu tô falando para vocês da Contra-Reforma ou Reforma Católica, ou seja, levo vocês a um questionamento, né? Pensem se a Igreja Católica, uma instituição tão poderosa que a gente sempre falou, né, desde as nossas aulas presenciais, né, na escola, que a gente falava de Idade Média, né, vocês acham que a Igreja, né, sendo acusada de tantas coisas, né, iniciada lá pelo Martinho Lutero na Reforma, ela ficaria muda, né, calada, né, e sem reação diante de tantas acusações, né? Obviamente que não, tá? E realmente, né, ela vai agir diante de tudo isso. Agora, de que forma ela age, né? Como ela vai agir, né? E o que acontece a partir de então? É isso que a gente vai falar nessa aula, tá? Então vamos lá. A igreja então vai se reunir, né, em algo, né, uma reunião, de clérigos, de religiosos, nós chamamos de concílio, tá. Então o concílio ele nada mais é do que uma reunião mesmo, tá, na cidade de Trento, na Itália, tá. Por isso que se chama Concílio de Trento, aconteceu nessa cidade. Porém não foi uma reunião, vocês estão vendo aí o período, tá. Então foi um período muito longo, onde foi discutido várias coisas. O principal objetivo era como que a igreja ia se portar, como que a igreja ia se comportar perante as várias acusações, né, que ela vinha sofrendo e também diante do avanço do protestantismo, né, dessas igrejas que vinham surgindo no século XVI, nesse período que a gente tinha estudado, falamos nas outras aulas. Então, a igreja estava vendo que estava perdendo fiéis, né, estava vendo que ela estava sendo acusada, então o que eles iam fazer? Tá? Essa questão. Né, eu coloquei para vocês, ó, assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica no contexto da reforma religiosa, essa vai ser a reação da igreja, né? A igreja vai falar assim, ó, não, a gente não vai mais cultuar os nossos santos, porque isso foi motivo, por exemplo, do Lutero, né, do Calvino, de críticas, né? Não, eles mantêm, né, todos esses dogmas, todos os sacramentos da igreja, né, os 7 sacramentos, eles vão manter, tá? Eu coloquei os 7 sacramentos para vocês verem aí: batismo, crisma, penitência, né, todos eles. A santificação da missa, tá? O culto dos santos, então eles não vão deixar de cultuar os santos até hoje, né? Então isso é algo da igreja, tá? As relíquias, a santidade da Virgem Maria. Então, assim, muito do que foi criticado anteriormente, a igreja mantém, tá? E muitas coisas vão ser instituídas. Então, o quê? Aí vem alguns pontos interessantes que vocês têm que guardar na cabecinha de vocês, né? Tentar entender o que, que são essas coisas. Por exemplo, o index. Aí eu coloquei para vocês censura dos livros, né, e demais publicações consideradas perigosas para a igreja. Aí tem um ponto importante para a gente. Por exemplo, quando a gente estava falando de renascimento cultural, científico, né, até nas nossas atividades e tal, eu cheguei a comentar com vocês a respeito, por exemplo, de Copérnico, Galileu Galilei, né, e de obras deles que iam ser perseguidas, até mesmo que eles falaram, né, esses cientistas vão ser perseguidos, tá? O index ele tá nesse contexto, tá? Então, por exemplo,
publicações de livros de cientistas, ou não precisava ser nem de cientista, tá? Alguém que falasse algo contra o que a igreja considerasse errado, tá? Ele censurava. O que é censurar? Proibir, tá? Então é proibir, tirar de circulação. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu falei para vocês na aula de Reforma Protestante que o Martinho Lutero ele era professor universitário, né? Ele tinha feito doutorado e tudo mais. Ele vai publicar livros, né? Então a igreja vai considerar os livros do Martinho Lutero proibidos. Ela tira de circulação, né? Não quer que as pessoas leiam, tá? Então isso era o index, ok? Vamos lá. Outra coisa vai ser a restituição do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. A Inquisição, ela já existia desde a Idade Média, né? A gente chegou a falar disso ainda quando estava nas nossas aulas presenciais, tá? Então, vai voltar. O que é a Inquisição aqui para a gente relembrar então, né? A igreja vai falar que tinha que combater os hereges. Quem são os hereges? Os traidores. Quem são os traidores? Qualquer um que não era católico, né? Então aqui a gente tem até uma figura a mais, que é quem? Quem estava tendo as novas religiões, os protestantes. Então eles também vão ser perseguidos. Eles também, lembra, ó, é Tribunal do Santo Ofício, ou seja, um tribunal mesmo, né? Onde a pessoa vai ser julgada. Né? Então, lá no contexto da Idade Média, muitos judeus foram perseguidos, muitas mulheres, lembra, as mulheres eram acusadas de bruxaria pelo simples fato de ter conhecimento de ervas, chás, enfim. Enfim, muita gente vai ser perseguido, como Joana d'Arc foi queimada, né, na fogueira, acusada de bruxaria, enfim, né? Porém, tá? Aqui volta-se o Tribunal do Santo Ofício, muito forte, tá? Com instrumentos de tortura, com motivos de perseguição, com motivos de tentar eh, extrair dessas pessoas muitos bens, tá? Os judeus novamente vão ser perseguidos, muitos até se convertem para o cristianismo, que são os cristãos novos, tá? E os protestantes também vão ser perseguidos, tá? Então, tem mais aí um grupo a ser perseguido nesse período, ok? A Companhia de Jesus, tá? Quem são, né, esse grupo, né? São os padres jesuítas, tá? Então, não sei se vocês se lembram, se vocês se recordam de quando estudaram lá no quinto ano, né, o período de colonização do Brasil, né? Quando o Cabral chega no Brasil, né? Logo após começam a chegar os jesuítas, tá? São esses padres aqui que a gente está falando. Então, como a igreja se vê, né, diante desse impasse de perder adeptos a outras religiões, a novas religiões que estavam surgindo, os padres da Companhia de Jesus, que tinham muito conhecimento de vários idiomas, né, eles começam a ir para regiões remotas, então, por exemplo, o Oriente, China, tá, a novos continentes, por exemplo, a América, que tinha acabado, né, de ser descoberta e entre aspas, né, ensinar uma nova religião, né, para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Bíblia, então os nossos indígenas, por exemplo, né, e como eles tinham conhecimento também de idiomas, aí, né, eles iam ter o trato, né, com essa população, seja do Oriente, sejam os indígenas aqui, por exemplo, na América, tá? Seguindo, pessoal. E o que que a igreja vai reformular em si, né? Lembra que muitos padres eles eram mal preparados para a vida religiosa, então eles melhoram os seminários, tá? As indulgências e a venda de relíquias elas vão ser abolidas, então isso, né, que foi motivo de crítica, né, iniciada lá pelo Lutero, vai ser abolido, né? Eles vão parar com isso. Aquela ostentação, aquele luxo, né, que a igreja toda, né, ela vai ter, né, durante muito tempo também, eles vão dar uma segurada lá, vai ser contido isso, tá? Porém, ainda assim, a gente vai ter ao longo, né, desses anos aí da reforma religiosa, né, com a volta também do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, anos de muitos conflitos, de muitas perseguições,
tá? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto católicos quanto protestantes vão sofrer perseguições, então é um período de muita tribulação para os 2 lados, né? É um período de conflitos religiosos, que vão ocorrer dos 2 lados, infelizmente, tá? Como a gente já tinha falado, a Igreja Católica é uma instituição muito poderosa, tá? Né, mesmo aí tendo tirado alguns pontos que foi alvo de crítica, né, pelo Lutero, iniciado pelo Lutero, ainda assim, né, ela vai acabar aí, né, perseguindo, né, através da Inquisição, e, né, abusando aí do seu poder em muitos sentidos, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e alguma dúvida depois a gente tira nas nossas aulas. Beijão para todos.